Em Endor, após uma subida ao Tabor, a caverna da feiticeira e o encontro com Félix, rebatizado de João. Jesus e os apóstolos passaram pelo Monte Tabor e o deixaram para trás. Eles agora estão caminhando sobre uma planície situada entre aquela montanha e outra, que fica de frente para ela, falando da escalada feita por todos eles, embora no início os mais velhos não tivessem ficado muito entusiasmados. Mas agora eles estão felizes por terem subido ao topo. A viagem agora é fácil porque eles estão em uma estrada principal bastante confortável para caminhar. É de manhã cedo porque tenho a impressão de que passaram a noite nas encostas do Tabor. Aquele é Endor, diz Jesus apontando para uma aldeia pobre construída nas primeiras alturas da outra montanha. Você realmente quer ir para lá? Se queres fazer-me feliz, responde os Iscariotes. Vamos então. Mas é um longo caminho? Pergunta Bartolomeu, que, devido à sua idade, não gosta muito de passeios pedestres. Oh não, mas se quiseres ficar, diz Jesus. Sim, vocês podem ficar, eu irei com o mestre, diz Judas de Queriote imediatamente. Escute, antes de me decidir, gostaria de saber o que há para se ver. Do alto do Monte Tabor vimos o mar, e depois da fala do menino, devo admitir que o vi bem pela primeira vez, e eu vi como você vê, com meu coração. Aqui. Gostaria de saber se há algo a aprender, porque nesse caso irei mesmo que seja cansativo, diz Pedro. Você ouviu isso? Você ainda não disse o que pretende fazer. Seja gentil com seus irmãos e diga-nos agora, diz Jesus convidativamente. Saul não foi a Endor para consultar a necromante? Sim, ele fez. Então, bem, mestre, gostaria de ir lá e ouvi-los falar de Saul. Nesse caso irei também, exclama Pedro cheio de entusiasmo. Vamos então. Eles caminham rapidamente ao longo do último trecho da estrada principal, da qual saem para seguir uma estrada secundária, que leva direto a Endor. É uma aldeia pobre, como disse Jesus. As casas agarram-se às encostas, que para além da aldeia se tornam mais íngremes. Pessoas pobres vivem nelas. A maioria deles devem ser pastores que pastoreiam seus rebanhos nas encostas da montanha e nos bosques de velhos carvalhos. Existem alguns pequenos campos de cevada ou grãos de forragem semelhantes em locais favoráveis e algumas macieiras e figueiras. Há apenas algumas vinhas em volta das casas, decorando as paredes, que são escuras porque o local é obviamente úmido. Vamos agora perguntar onde era o lugar da necromante, diz Jesus. E ele para uma mulher que está voltando da fonte com jarras. Ela olha para ele com curiosidade, depois responde com indelicadeza. Não sei, tenho coisas muito mais importantes com que me preocupar do que essas bobagens. E ela vai embora. Jesus se volta para um velho que está entalhando um pedaço de madeira. A necromante? Saul? Quem se preocupa com eles agora? Mas espere, há um aqui que estudou e talvez saiba. Venham comigo. E o velho escala laboriosamente uma estrada de pedra até uma casa de aparência muito pobre e humilde. Ele mora aqui. Vou entrar e chamá-lo. Pedro, apontando para uma ave ciscando em um quintal sujo, diz: Este sujeito não é israelita. Mas ele não diz mais nada porque o velho volta seguido por um homem cego de um olho tão sujo e desarrumado como tudo em volta de sua casa. O velho diz: Vê, este homem diz que fica além daquela casa em ruínas. Existe um caminho, uma ribeira, um bosque e algumas grutas, a do topo, onde ainda existem vestígios de paredes em ruínas. É aquela que procura. Isso está certo? Não, você confundiu tudo. Eu irei com esses estranhos. A voz do homem é áspera e gutural, o que aumenta a sensação de mal-estar de todos.
Ele começa a andar. Pedro, Filipe e Tomé fazem sinais repetidos a Jesus para aconselhá-lo a não ir. Mas Jesus não presta atenção. Ele caminha com Judas atrás do homem e os outros o seguem, a contragosto. És israelita? Pergunta o homem. Sim, eu sou. Eu também, ou quase, embora não me pareça. Mas eu morei muito tempo no exterior e adquiri muitos hábitos que esses idiotas aqui desaprovam. Eu sou melhor que os outros, mas dizem que sou um demônio, porque leio muito. Crio aves que vendo aos romanos e posso curar com ervas. Quando jovem, por causa de uma mulher, briguei com um romano. Eu estava em Cíntiu, então, e o esfaqueei. Ele morreu, perdi um olho e toda a minha riqueza, e fui condenado à prisão perpétua. Mas eu sabia como curar as pessoas, e curei a filha de um dos guardas. Assim ganhei sua amizade e alguma liberdade. Usei isso para escapar. Agi mal, porque o homem certamente pagou com a vida pela minha fuga. Mas a liberdade parece tão bela quando se está prisioneiro. Não é realmente bonito depois? Não. Cadeia onde se está só é melhor do que entrar em contato com homens que não te permitem ficar só e se aproxima de nós para nos odiar. Você estudou filosofia? Fui professor em Cíntiu. Fui prosélito. E agora? Agora não sou nada. Vivo de acordo com a realidade. E eu odeio, como fui e ainda sou odiado. Quem te odeia? Todo o mundo. E Deus é o primeiro. Ela era minha esposa, e Deus permitiu que ela fosse infiel a mim e me arruinasse. Eu era livre e respeitado, e Deus permitiu que eu me tornasse um condenado, cumprindo uma sentença de prisão perpétua. Deus me abandonou. Os homens eram injustos. Ele e eles me destruíram. Não sobrou nada aqui. E bate na testa e no peito. Antes aqui, na minha cabeça, estão os meus pensamentos, os meus conhecimentos. É aqui que não há nada. E cospe com desprezo. Você está errado. Você ainda tem duas coisas lá. O quê? Lembrança e ódio. Remova-os. Fique realmente vazio, e eu lhe darei algo novo para colocar lá. O quê? Amor? Haha, você me faz rir. Não ria há 35 anos, homem, pois eu tinha a prova de que a mulher foi infiel a mim com o comerciante de vinho romano. Amor, amor para mim, é como se eu jogasse joias para minhas galinhas. Elas morreriam de indigestão, a menos que as distribuíssem com seus excrementos. O mesmo aconteceria comigo. Seu amor seria um fardo para mim, se eu não pudesse digeri-lo. Nenhum homem, não digas isso. Jesus coloca sua mão no ombro do homem. Ele está profunda e abertamente angustiado. O homem olha para ele com seu único olho, e o que ele vê naquele rosto tão doce e lindo o faz ficar mudo e mudar sua expressão. De ser sarcástico, ele se torna muito sério e em seguida muito triste. Ele abaixa a cabeça e com uma voz diferente pergunta: Quem és tu? Jesus de Nazaré, o Messias. Você? Eu? Você não sabia sobre mim, desde que você leu tanto? Eu sabia, mas não sabia que estavas vivo e, acima de tudo, não sabia disso. Eu não sabia que tu és bom para todos, assim, para os assassinos também. Me perdoe pelo que eu disse, sobre Deus e o amor. Agora eu entendo porque tu queres me dar amor, porque sem amor o mundo é o inferno, e tu, o Messias, quer fazer disso um paraíso. Um paraíso em cada coração. Dá-me a lembrança e o ódio que te fazem tão mal, e deixa-me colocar amor no teu coração. Oh, eu gostaria de ter conhecido você antes. Então, mas quando eu matei, você certamente ainda não tinha nascido. Mas depois, quando eu estava livre, livre como uma cobra na floresta, vivi para envenenar as pessoas com meu ódio. Mas você também fez algo de bom. Não disseste que curas as pessoas com ervas?
Sim, para ser tolerado. Mas quantas vezes tive que lutar contra meu desejo de envenenar as pessoas por meio de poções? Vê, eu me refugiei aqui porque é um lugar onde o mundo é ignorado e que o mundo ignora. Um lugar amaldiçoado. Em outros lugares eu odiava e era odiado e tinha medo de ser reconhecido. Mas eu sou mau. Lamentas ter feito mal ao guarda prisional. Você não vê que ainda há alguma bondade em você? Você não é mau. Seu único problema é que você tem uma grande ferida aberta que ninguém cura. Sua bondade esgota-se dela com o sangue de uma ferida. Mas se alguém curasse sua ferida e a curasse, meu caro irmão, a bondade aumentaria em você, porque ela não mais desapareceria ao se formar. O homem chora com a cabeça baixa, tentando esconder as lágrimas. Só Jesus, que caminha ao lado dele, os nota. Ele percebe, mas não diz mais nada. Eles chegam a uma caverna feita de entulhos e cavernas de montanha. O homem esforça-se por manter a voz firme e diz: Aqui está, você pode entrar. Obrigado, meu amigo, sejas bom. O homem não diz nada e permanece onde estava, enquanto Jesus com seus apóstolos, passando por cima de grandes pedras que deviam fazer parte de paredes muito fortes, perturbando lagartos verdes e outros insetos de aparência feia. Adentra uma grande gruta fumegante, nas paredes dos quais ainda existem signos de grafite, do zodíaco e coisas semelhantes. Num canto enegrecido pelo fumo, existe um nicho e por baixo dele um buraco que parece uma ravina para a água. Morcegos pendurados em cachos nojentos decoram o teto e uma coruja perturbada pela luz de um galho, que Tiago acendeu para garantir que eles não pisem em escorpiões ou víboras, reclama batendo as asas amassadas e fechando os olhos feios que não suportam a luz. Está empoleirado no nicho e o fedor de ratos mortos, de doninhas e pássaros em decomposição a seus pés se mistura com o fedor de esterco e do solo úmido. É realmente um lugar encantador, disse Pedro. O teu Tabor e o teu mar foram muito melhores, meu rapaz. E depois, dirigindo-se a Jesus: Mestre, satisfaça Judas imediatamente, porque este não é o salão real de Antipa. Certamente. O que é isto que você quer saber? Jesus pergunta a Judas de Queriote. Bem, gostaria de saber se e por que Saul pecou por vir aqui. Gostaria de saber se é possível a uma mulher evocar os mortos. Eu gostaria de saber se... é melhor se tu dizes. Vou te fazer perguntas. É uma longa história, pelo menos vamos lá fora, ao sol, às pedras. Vamos fugir da umidade e do fedor, implora Pedro, e Jesus concorda. Eles se sentam o melhor que podem nas ruínas das paredes. O pecado de Saul foi apenas um de seus pecados. Foi precedido e seguido por muitos mais, todos eles sérios, dupla ingratidão para com Samuel, que o ungira rei, e que posteriormente desapareceu para não partilhar com o rei a admiração do povo. Ele foi várias vezes ingrato a Davi, que o salvou de Golias e o poupou nas cavernas de En-Gedi e Hatilá. Ele foi culpado de muitos atos de desobediência e de escandalizar seu povo. Ele foi culpado de entristecer seu benfeitor Samuel por falta de caridade. Ele era culpado de ciúme, de atentar contra a vida de Davi, Davi sendo outro benfeitor seu, e finalmente do crime que cometeu aqui. Contra quem? Ele não matou ninguém aqui. Ele matou sua alma aqui. Ele terminou de matá-la. Por que você está abaixando a cabeça? Estou a pensar, mestre. Você está pensando. Eu posso ver isso. O que você pensa sobre? Por que você quis vir? Você deve admitir que não foi por mera curiosidade de um estudioso. Sempre se ouve falar de mágicos, necromantes, espíritos evocados. Queria ver se conseguia descobrir alguma coisa. Gostaria de saber como se faz. Penso que uma vez que estamos destinados
a surpreender as pessoas para as atrair, deveríamos ser, de alguma forma, necromantes também. Tu és tu e faz coisas por meio do seu poder, mas devemos pedir poder, ajuda para realizar ações excepcionais que são necessárias. Você está louco? O que você está dizendo? Gritam muitos. Fiquem quietos, deixe ele falar. Ele não está louco. Sim, pensei que vindo aqui, um pouco da magia de outrora se apossaria de mim e me tornaria maior. Para o seu interesse, acredite em mim. Sei que o seu desejo atual é sincero, mas vou responder a você com palavras eternas, porque são palavras do livro, e o livro existirá enquanto o homem existir. Acreditado ou ridicularizado, empregado para defender a verdade ou desprezada, ele sempre existirá. Diz: E Eva, vendo que o fruto da árvore era bom de comer e agradável aos olhos, pegou-o, comeu e deu-o a seu marido. Então seus olhos se abriram e perceberam que estavam nus, e eles fizeram para si tangas. E Deus disse: Como é que viste que estavas nus? Isto porque vocês comeram do fruto que vos proibi. E os expulsou do jardim das delícias. E no livro de Saul afirma: Samuel aparecendo disse: Por que me perturbaste, conjurando-me? Por que você me consulta quando o Senhor o abandonou? O Senhor tratará com você como eu disse, porque você não obedeceu à voz do Senhor. Filho, não estique a mão para o fruto proibido. É imprudente até chegar perto dele. Não tenha curiosidade em saber coisas ultramundanas, para que seu veneno satânico não te domine. Evite o oculto e o que não pode ser explicado. Só uma coisa deve ser aceita com santa fé: Deus. Mas evite o que não é Deus e o que não pode ser explicado pela razão do homem, ou não pode ser feito pelo poder do homem, para que as fontes da maldade não sejam abertas para você e você possa perceber que está nu, repelente em sua humanidade, misturado com satanismo. Por que você deseja surpreender as pessoas por meio de prodígios obscuros? Surpreenda-os com a sua santidade, que deve ser tão brilhante quanto as coisas que vêm de Deus. Não fique ansioso para rasgar os véus que separam os vivos dos mortos. Não perturbe os falecidos. Ouça-os, se forem sábios, enquanto estão na terra. Venerá-los, obedecendo-os também depois de sua morte, mas não perturbe sua segunda vida. Quem não obedece à voz do Senhor, perde o Senhor. E o Senhor proibiu o ocultismo, necromancia, satanismo, em todas as suas formas. O que mais você deseja saber do que a palavra já lhe diz? O que mais você deseja realizar do que a sua bondade e o meu poder permitem que você realize? Não anseie pelo pecado, mas pela santidade, filho. Não se sinta mortificado. Estou feliz que você divulgue sua humanidade. Muitas pessoas, gostam do que você gosta, mas o propósito do seu desejo, ser força para atrair pessoas para mim, remove um peso pesado daquela humanidade e coloca asas sobre ela, mas são as asas de um pássaro noturno. Não, meu caro Judas, coloque asas tão brilhantes quanto o sol, asas de um anjo em seu espírito. Pela simples brisa que os agita, você atrairá corações e os conduzirá em seu rastro até Deus. Podemos ir? Sim, mestre, eu estava errado. Não, você tem sido inquiridor. O mundo sempre estará cheio deles. Venha, vamos nos afastar do fedor deste lugar. Vamos em direção ao sol. Em alguns dias será a Páscoa e depois iremos para a casa de sua mãe. Eu a evoco para você. Seu lar honesto, sua santa mãe. Como é pacífico. Como de costume, a lembrança de sua mãe e os elogios do mestre a ela alegram Judas. Eles saem das ruínas e começam a descer o caminho que haviam trilhado anteriormente. O homem cego de um olho ainda está lá. Você ainda está aqui? Pergunta Jesus, fingindo que não percebe que seu rosto está corado por causa das muitas lágrimas que ele derramou. Sim, ainda estou aqui. Eu vou te seguir,
Se tu me permitires, eu tenho algo para te dizer. Venha comigo então, o que você quer me dizer? Jesus, acho que para ter força para falar e para fazer a magia sagrada de me mudar, de invocar a minha alma morta, como a necromante evocou Samuel para Saul, devo pronunciar o teu nome, que é tão doce como os teus olhos e tão sagrado quanto a sua voz. Tu me deste uma nova vida, mas falta forma e energia, como a vida de um bebê recém-nascido após um parto difícil. Ela ainda luta nas garras de velhos hábitos perversos. Ajude-me a sair da minha morte. Sim, meu amigo. Eu percebi que ainda há um pouco de humanidade no meu coração. Não sou inteiramente uma besta e ainda posso amar e ser amado, perdoar e ser perdoado. Seu amor que é perdão me ensinou, não é assim? Sim, meu amigo. Então, leva-me contigo. Eu era o Félix, que ironia, mas me deu um novo nome, que meu passado pode estar realmente morto. Vou segui-lo como um cão vadio, que finalmente encontra um dono. Serei seu escravo, se assim o desejar. Mas não me deixe sozinho. Sim, meu amigo. Que nome me dareis? O nome que me é caro, João, porque você é a graça concedida por Deus. Irás me levar contigo? Sim, por enquanto. Mais tarde você vai me seguir com meus discípulos. Mas e quanto à sua casa? Já não tenho casa. Vou deixar o que tenho para os pobres. Apenas me dê amor e pão. Venha. Jesus se vira e chama seus apóstolos. Agradeço-vos, meus amigos, e em particular a ti, Judas. Por meio de você, Judas, por meio de todos vocês, uma alma vem a Deus. Aqui está um novo discípulo. Ele está vindo conosco até que possamos confiá-lo aos nossos irmãos discípulos. Seja feliz porque você encontrou um coração e bendiga a Deus comigo. Mas os 12 não parecem muito felizes, mas por obediência e bondade eles o acolhem. Se não te importas, irei em frente. Vocês vão me encontrar na porta de minha casa. Sim, vá. O homem se vai. Ele parece outro homem. E agora que estamos sozinhos, ordeno-vos, e esta é uma ordem, que sejais bons com ele e não falem do seu passado a ninguém. Eu rejeitarei imediatamente qualquer um que fale ou não seja caridoso com nosso irmão redimido. Está claro? E veja como o Senhor é bom. Viemos aqui com um propósito humano, e Ele nos permitiu ir embora depois de realizar um feito sobrenatural. Oh, regozijo-me com a alegria agora no céu pelo novo convertido. Eles alcançam a casa. O homem está ali, na soleira, vestindo uma túnica escura e limpa e um manto a condizer, um par de sandálias novas e carregando uma mochila grande no ombro. Ele fecha a porta e então, o que é estranho em um homem que pode ser considerado de coração duro, ele pega uma galinha branca, talvez sua mascote, que se agacha docilmente em suas mãos. Ele a beija chorando e a deita no chão. Vamos embora, e me perdoem, mas o meu frango sempre me amou. Eu costumava falar com eles e eles me entendiam. Também te entendo e te amo muito. Vou te dar todo o amor que o mundo te negou em 35 anos. Oh, eu sei, eu posso sentir isso. É por isso que estou vindo. Mas seja indulgente com o homem que ama um animal que foi mais fiel a ele do que os homens. Sim, esqueça o seu passado. Você terá muito o que fazer. E, por mais experientes que seja, você o fará muito bem. Simão, venha aqui. E você também, Mateus. Veja, este homem era mais do que um prisioneiro, ele era um leproso. E este, um pecador. E eles são muito queridos para mim, porque eles sabem como entender os pobres corações. Certo? Graças à tua bondade, meu Senhor. Mas você pode ter certeza, meu amigo, que tudo está cancelado por servindo-o. Só resta a paz, diz o Zelote. Sim, paz e uma nova juventude substituindo velhos vícios e ódios.
Eu era um cobrador de impostos, agora sou um apóstolo. O mundo está diante de nós e sabemos tudo sobre isso. Não somos crianças distraídas que passam perto do fruto nocivo e da planta que se curva e não vê os fatos. Nós sabemos, podemos evitar o mal e ensinar outras pessoas como evitá-lo. E podemos endireitar aqueles que se dobram, porque sabemos que alívio é ser apoiado. E sabemos quem o apoia, diz Mateus. Isso é verdade, bem verdade. Vocês irão me ajudar. Obrigado. Sinto-me como se estivesse passando de um lugar escuro e fétido para o aberto em um prado florido. Senti algo semelhante quando saí, finalmente livre, após 20 anos de prisão e trabalho brutal nas minas na Anatólia, e eu encontrei-me. Escapei numa noite tempestuosa, no topo de uma montanha selvagem, mas ao ar livre, num local cheio de sol ao amanhecer e coberto de bosques perfumados. Liberdade, mas agora está melhor. Tudo é mais sublime. Eu não estava acorrentado há 15 anos, mas o ódio, o medo e a solidão ainda eram como correntes para mim. Mas agora eles foram sacudidos. Aqui estamos nós, na casa do velho que trouxe você para mim. Ei, homem! O velho corre em direção a eles e fica pasmo ao ver o sujeito cego de um olho limpo, vestindo roupas novas e sorrindo. Aqui, pegue isto. É a chave da minha casa. Eu estou indo embora, para sempre. Sou grato a você porque você é meu benfeitor. Você me deu uma família. Faça o que quiser com minha propriedade e cuide dos meus frangos. Trate-os bem. Um romano vem todos os sábados e compra ovos. Você terá lucro. Cuide das minhas galinhas e que Deus os recompense por isso. O velho está pasmo. Ele pega a chave e fica de boca aberta. Jesus diz: Sim, faz o que ele disse e também te agradecerei. Eu te abençoo, em nome de Jesus. O Nazareno, você, misericórdia. Eu falei com o Senhor, mulheres, homens, o Messias está aqui. Ele grita como uma águia e as pessoas correm de todos os lugares. Abençoe-nos, abençoe-nos, eles gritam. Alguns gritam, fica aqui, e outros, para onde vais? Diga-nos pelo menos para onde está indo. Para Naim, eu não posso ficar. Vamos seguir-te, você se importa? Venham, paz e bênção para os que aqui ficam. Eles vão em direção à estrada principal e a pegam. O homem que caminha perto de Jesus e mal consegue carregar sua mochila atrai a curiosidade de Pedro. O que tens aí de tão pesado? Ele pergunta. As minhas roupas e alguns livros. Os meus amigos, depois e ao mesmo tempo que a galinha. Eu não poderia me separar deles, mas são pesados. A ciência pesa, claro. E quem gosta, hein? Eles me impediram de ficar louco. Você deve gostar deles. Que livros são eles? Filosofia, história, poesia grega e romana. Adorável, certamente adorável, mas você acha que será capaz de carregá-los com você? Talvez consiga me separar deles, mas você não pode fazer tudo de uma vez, não é, Messias? Chame-me de mestre. Não, você não pode, mas vou deixar você ter um lugar onde poderá guardar seus amigos, seus livros. Eles podem ajudá-lo a falar sobre Deus com os pagãos. Oh, como o vosso pensamento é tão livre de todas as restrições. Jesus sorri e Pedro exclama: Não admira, ele é sabedoria. E por Deus pode acreditar. E você é instruído? Eu? Oh, com certeza. Posso distinguir uma alosa de uma carpa e minha erudição termina aí. Sou pescador, meu amigo. E Pedro sorriu humilde e francamente. És um homem honesto. É uma ciência que você aprende por si mesmo. E muito difícil de aprender. Gosto de você. E eu gosto de você também, porque você é sincero. Mesmo quando você se acusa, eu perdoo tudo, ajudo a todos. Mas eu sou um inimigo implacável de pessoas falsas. Elas me deixam doentes.
Você está certo, um falso é um delinquente. Um delinquente, você está certo. Diga, você se importaria de me dar seu saco um pouco? De qualquer forma, pode ter certeza de que não vou fugir com os livros. Acho que você está achando difícil. 20 anos em uma mina quebram suas costas. Mas por que você quer trabalhar duro? Porque o Mestre nos ensinou a amar-nos como irmãos. Deus para mim, e pegue meus trapos, minha bolsa não pesa. Não há história, não há poesia nela. Minha história, minha poesia e tudo que você mencionou é Ele, meu Jesus, nosso Jesus. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like, comente e compartilhe.